Uma mulher destemida que mudou o destino de sua vida ao abandonar a sua família e correr o mundo com uma identidade secreta. Travestida de homem, era temida e às vezes se disfarçava de freira. Olá, viajantes da história! Hoje viajaremos para o século XVII e conheceremos as histórias mirabolantes de Catalina de Erauso, a tenente freira. Curioso para saber essa história? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Peripécias de adolescente. A família de Catalina colocou-a em um convento aos 4 anos de idade, mas ela não estava destinada a uma vida de devoção religiosa. As freiras deveriam educar Catalina e quando ela crescesse, ela se tornaria freira ou deixaria o convento para se casar, um arranjo comum na Europa católica. Mas Catalina tinha planos diferentes. No início dos anos 1600, quando tinha 15 anos, Catalina roubou dinheiro de sua tia e cortou seu cabelo, disfarçando-se de menino. Demorou 3 dias para transformar seu hábito, onde passaria a usar calça e camisa, mas logo Catalina partiu para o Novo Mundo, sob o nome de Francisco Loyola. Seu primeiro assassinato. Catalina embarcou no navio para o Novo Mundo, cujo capitão era parente de sua mãe, e, milagrosamente, nunca a reconheceu durante a viagem. As coisas tomaram um rumo feio quando atracaram em uma província do Panamá. Enquanto os marinheiros embarcavam no navio, Catalina aproveitou a oportunidade para atirar em seu tio e roubar 500 pesos dele. Esse seria o primeiro de uma longa sequência de assassinatos. Ela então informou aos marinheiros que seu capitão a estava enviando em uma missão e foi embora. Assim, ela começou suas aventuras no Novo Mundo. Cortou o rosto de um homem. O temperamento impetuoso de Catalina a meteu em muitos problemas. Uma vez, ela estava em um teatro quando um homem se sentou na frente dela, bloqueando a sua visão. Ela educadamente pediu para que ele se mexesse, mas ele ameaçou cortar seu rosto. Como ela só tinha uma adaga, Catalina foi embora, mas não se esqueceu do desaforo. Na manhã seguinte, Catalina viu o mesmo homem na rua e pegou sua faca. Ela se esgueirou por trás dele e gritou: "Este é o rosto que está sendo cortado", e cortou o rosto do homem. Depois de cortar o rosto de um homem, Catalina estava em apuros. Seu chefe, Juan de Urquiza, tentou endireitar as coisas, arranjando um casamento entre Catalina e Beatriz de Cárdenas. E Juan já estava tendo um caso com Beatriz, então o falso casamento permitiria que ele ficasse com a amante. Beatriz tentou seduzir Catalina, acariciando-a, e chegou a trancá-la em seu quarto durante a noite. Catalina fugiu, apesar da promessa de Juan de montanhas de ouro se ela continuasse com o casamento. Matou seu próprio irmão. No Chile, em 1619, ela foi integrada ao exército sem revelar sua identidade, onde ajudou a devastar as terras dos povos indígenas mapuches, mostrando seu lado agressivo, massacrando muitos índios. Na Batalha de Valdívia, ela recebeu o posto de 2º tenente. Na próxima batalha de Purém, seu capitão morreu e ela assumiu o comando, vencendo a batalha. No entanto, devido a muitas queixas que existiam contra ela por causa da sua crueldade contra os índios, Erauso não foi promovido ao próximo posto militar, ficando então conhecida posteriormente como o Tenente Freira. Catalina conheceu seu irmão em Concepción, no Chile. O capitão Miguel de Erauso não reconheceu a sua irmã disfarçada, mas logo se tornaram amigos. A tragédia aconteceu no início da década de 1620, quando Catalina participou de um duelo travado no escuro. Estava tão escuro que Catalina e sua aliada amarraram lenços nos braços para não se esfaquearem acidentalmente. Em suas memórias, Catalina relembrou: "Estava tão escuro que não podíamos ver nossas mãos." Na escuridão, Catalina esfaqueou seu oponente no peito. Foi só depois do ferimento fatal que Catalina percebeu que o homem era seu irmão. Ele morreu sem saber sua verdadeira identidade. Refúgio na igreja. As brigas de Catalina terminavam todas da mesma forma. Por exemplo, uma vez ela esfaqueou um homem no peito, na mesa de jogo, porque ele disse que ela mentiu. Catalina acabou socando o homem no rosto e fugiu para uma igreja próxima.
As igrejas eram o lugar perfeito para se esconder depois de cometer um crime de assassinato. Catalina se escondeu em uma igreja, reivindicando o santuário por 6 meses após socar o homem. Outra vez, ela esfaqueou um servo na sede da polícia e, depois de ser condenada à morte, cuspiu sua comunhão final e exigiu a confissão em uma igreja. Assim que a polícia a acompanhou até a igreja, ela reivindicou refúgio e se recusou sair de lá. Fuga de vários noivados. Catalina pode ter sido uma assassina notória, mas também era considerada um bom partido no mercado de casamentos. Várias famílias tentaram arranjar casamento com Catalina, que roubava o dinheiro delas antes de fugir. Uma futura noiva enviou a Catalina um belo terno de veludo, uma dúzia de camisas, 6 pares de calças de pano, alguns colarinhos holandeses, uma dúzia de lenços e 200 pesos. Depois de aceitar o presente, Catalina montou em seu cavalo e desapareceu. Outra vez, ela encerrou o noivado declarando que a mulher era feia como o diabo. O motivo para ser despedida. Catalina passou 9 meses trabalhando para Diego de Solarte, mas ela foi demitida porque se aproximou demais das lindas cunhadas do homem. Catalina dizia que as jovens donzelas gostavam dela, o que provocava a ira de Diego. Um dia, seu chefe encontrou Catalina e uma de suas cunhadas apaixonada. Catalina estava reclinada nas anáguas da mulher, com as pernas emaranhadas, e depois dessa cena, Catalina foi demitida. Não revelou a verdade, mesmo sob tortura. Uma briga de faca entre 2 mulheres em La Plata ocorria quando um dos inimigos de Catalina alegou que ela havia sido contratada como assassina para matar uma das mulheres. Catalina foi rapidamente presa e jogada na prisão, onde foi torturada. Catalina foi colocada na cadeia, mas permaneceu firme como um carvalho. Ela se recusou a confessar ou admitir a sua identidade secreta para se salvar da tortura. Ela foi condenada a 10 anos de trabalhos forçados sem remuneração, mas conseguiu escapar. Quando confessou que era virgem, Catalina foi pega por seus crimes no Peru. Quando o xerife tentou prendê-la, Catalina escapou após atirar em um dos deputados. Depois de receber outra sentença de morte, Catalina confessou ao bispo local que ela era na verdade uma mulher. O cético bispo chamou 2 parteiras para examinar Catalina. Elas juraram que ela era uma mulher virgem. Com isso, o bispo proclamou que Catalina era uma das pessoas mais notáveis deste mundo. A sentença de morte foi perdoada quando Catalina prometeu entrar novamente em um convento. Catalina começou um motim. Não feliz por viver o resto da sua vida como freira, Catalina voltou para a Europa. Quando estava em Gênova, Catalina falou com um soldado bem vestido e galante. Quando ele a reconheceu como espanhola, ele a insultou, dizendo: "Você deve ser autoritária, porque os espanhóis são, e arrogantes também." Quando ela desafiou o soldado, ele respondeu que todos os espanhóis eram dejetos. Ambos desembainharam as espadas e começaram a lutar, e uma multidão rapidamente se formou. Catalina se lembra que a coisa toda ficou um tanto confusa. Ela voltou para seu navio sem que ninguém percebesse e saiu ao encontro do Papa. Foi perdoada pelo Papa. Enquanto viajava pela Europa, Catalina cortejou o Papa e o rei da Espanha com suas histórias do Novo Mundo. Ela deixou de fora todas as brigas por causa de jogos de cartas e rompimentos de noivados, alegando, em vez disso, que tinha uma inclinação especial para pegar em armas em defesa da fé católica. O Papa Urbano VIII se surpreendeu e concedeu permissão a Catalina para continuar sua vida vestida como um homem desde que ela parasse de matar. Catalina se tornou uma celebridade. Assim que a história de Catalina se tornou pública, ela se tornou uma celebridade. Ela escreveu um livro de memórias sobre suas aventuras e fez retratos com artistas famosos. Ela contou histórias a um escritor de viagens sobre como usou um misterioso remédio italiano para remover os próprios seios. Mas Catalina se cansou dos holofotes e acabou se mudando para o México, onde se autodenominou Antônio de Erauso e desafiou um homem para um duelo por sua bela noiva. E quando ela foi reconhecida como Lady Catalina por 2 meninas, ela ameaçou dar-lhes 100 golpes na cabeça. Moradores afirmam que Erauso morreu anos depois de formas naturais quando estava carregando um barco. De acordo com o historiador Joaquim Arroniz,
Seus restos mortais descansam na igreja do Hospital Real de Nossa Senhora de Imaculada Conceição dos Irmãos Juaninos, que hoje é popularmente conhecida como a Igreja de San Juan de Dios, na cidade de Orizaba, Veracruz, no México. Que história incrível, não é verdade? Sem dúvida daria um ótimo filme, com tantas aventuras e mistérios. Seria fascinante. E você, o que achou? Deixe aí nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!